Amém? Estou feliz, honrado pela oportunidade, pelo convite da nossa irmã diaconisa Silvana. Deus abençoe, muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida da pastora, também, diaconisa Vanderleia. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Cada um tem um mistério com Deus, né? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está ali, missionária Márcia. Louvado seja Deus. Meus amigos e companheiros de ministério, pastor Sérgio, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Casa de Oração, meu amigo pastor José, meu amigo pastor Carlinhos. Quero louvar a Deus por tudo que Deus tem feito. Esses dias, uma pessoa me chamou em um dia de culto lá na igreja e falou: eu queria que o senhor viesse pregar e trouxesse o grupo, porque eu vou dar uma oferta abençoada. Aí eu disse para ele: nós não somos artistas, nós somos adoradores do Senhor. Nós temos uma igreja e temos compromisso com Deus e com a igreja onde nós pastoreamos. Então a gente não visita, não faz a obra por combustível e nem por oferta. A única coisa que a gente pede é intercâmbio. Com bom, com suave que os irmãos vivem em união, né? Às vezes não dá, porque de repente é o mesmo dia de culto aqui, é o culto no meu ministério, culto do ministério do pastor Sérgio, mas a gente vai iniciar um trabalho, a gente está orando, vai ser a consagração do grupo Unidos para adorar. A gente vai, Deus confirmando, a gente vai fazer uma no pastor Sérgio e a outra lá na igreja. E a gente vai ficar nessa pegada, porque a gente sabe que nem só de pão vive o homem, né? Então a gente precisa tratar a nossa carne. A nossa vida espiritual tem que ser tratada. Se a gente não tratar a nossa carne, o inimigo entra e faz a raça dele. Mas eu estou feliz por estar aqui nesta manhã, amém? Estou com a voz bem debilitada, esse resfriado forte, sedaço, mas graças a Deus ontem conseguimos cumprir o nosso compromisso de transmitir a palavra de Deus, e hoje pela manhã estamos aqui, né? Então, glória a Deus por isso. Quero convidar você, nesta manhã, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo número 6. Não se preocupe, que eu não sou pregador, sou pastor, e pastor ele aconselha, ele dá conselho dentro da Bíblia. Então, fique tranquilo, louvado seja o nome do Senhor, amém? O livro de Efésios, capítulo número 6, vamos ler os versículos do texto sagrado, a partir do versículo 10. A epígrafe do texto, ela fala sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo número 6. Alguns irmãos procurando. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora, porque meu
força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Por isso, tomar assento. Você que pode, use o instrumento da escorda que Deus te deu e dê a Jesus uma linda salva de palmas que não desce ao Deus da Bíblia, que é digno de honra, digno de glória, que todo louvor, que toda adoração, toda aceitação seja para Ele, porque Ele vive, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo e ressurreto à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O texto a qual nós lemos é um texto bastante conhecido, é um texto que nos adverte, louvado seja o nome do Senhor, a nos revestir, nos fortalecer, que conselho bom, louvado seja Deus, quando a Bíblia manda a gente se fortalecer, a gente ser forte não é simplesmente entrar em uma academia, ser forte, louvado seja Deus, não é simplesmente você tomar aquele produto, criar músculo no corpo. Ser forte na Bíblia é você ter uma vida espiritual intacta, é o que Deus Ele quer, que você venha se levantar espiritualmente. No demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor, na força dos teus braços, não na força do seu poder. Deus Ele tem para nos dar, mas muitas vezes nós não recebemos, porque não queremos isso aqui. Não queremos isso aqui. Esse momento de estarmos aqui separados, longe do alimento, consagrando, nos entregando para o Senhor, para que o Senhor Ele possa tratar com a nossa vida espiritual, para que nós venhamos conseguir vencer o mundo. Porque o mundo, a Bíblia diz que já é maligno, e o maligno ele não brinca de ser inimigo, tá? Ele não brinca. Muitas vezes o crente até brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando feito leão, buscando a quem possa tragar. Ele está à espreita, ele está olhando, nós estamos aqui, ele está nos observando, ele está tentando arrumar um jeitinho de entrar para fazer a roça dele, mas ele não entra aqui, porque aqui tem homem de Deus, tem mulher de Deus, porque aqui tem a presença de Deus. O texto manda a gente se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Você já parou para imaginar o tamanho da força do poder de Deus? Aquele que para o vento, aquele que acalma a tempestade.
Você já parou para prestar atenção no que Deus está falando aqui comigo, contigo? Você já parou para entender que se a igreja do arrebatamento, a igreja nos últimos dias que nós estamos vivendo, se ela entender isso aqui e ela buscar mais, ela se fortalecer mais e na força do poder de Deus, o inimigo ele não vai poder com a tua vida. Por que hoje a gente tem muitos crentes fracos? Parece galinha da Angola, tô fraco. Por que hoje a gente tem muitas pessoas se suicidando? Muitas pessoas, infelizmente dizer, com depressão. Muitas pessoas com crise de ansiedade. Muitas pessoas desistindo dos seus sonhos, do seu projeto. Por quê? Porque esqueceu disso aqui. Porque o crente que procura se fortalecer em Deus vai dando a ele passo a passo da sua vida. Tem luta? Tem. Mas Deus fala, vai por aqui, meu filho. O inimigo está aí, não passa aí, passa por aqui. Ele tem essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito de Deus, porque ele busca, ele consagra, ele ora, ele lê a Bíblia. Agora, quando para esse negócio, ele fica tentado. Não sabe por onde vai, não sabe o que fazer. Deus até pega que Davi viu o gigante. Davi viu o gigante. Mas Deus deu ele estratégia para vencer o gigante. Tem muita gente olhando para o gigante e já está correndo antes de tomar alguma atitude. Antes de orar, antes de buscar, antes de jejuar, antes de falar, Deus, eu vou botar meu joelho no chão. Porque a tua palavra diz que essa peleja não é minha, é tua. Então eu vou orar. E o inimigo vai ter que cair por terra. A nossa caminhada, ela não é fácil, porque a gente não está indo para qualquer lugar. A gente está indo para uma missão celestial. Há uma terra preparada para mim e para você. Tudo isso aqui é passageiro. Muita gente já não almeja mais o céu, mas existe um povo, uma geração que ainda almeja o céu. Ainda almeja. Então quando eu olho para dentro desse texto, eu vejo o apóstolo falar com a igreja que estava em Éfeso. A igreja se fortalecer. Eu entendo a importância de hoje. Eu entendo a importância da gente estar se fortalecendo, revestidos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Tudo aquilo que Deus ele tem reservado para você, para a tua vida espiritual. Deus está mandando, se revista com essa armadura. Tira essa roupagem velha, espiritualmente, tá, irmão? Espiritualmente. Tira essa roupagem velha. Tira essa capa, não te pertence mais. Você agora é lavado, remido no sangue do cordeiro. Você agora precisa se revestir. Você precisa vestir esta armadura que é a armadura de Deus. Porque o inimigo ele não está brincando, ele joga as suas setas. Ele tem as suas artimanhas. Ele tem os seus laços armados. O campo ele está minado, irmão. O campo está minado. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você nem imagina o quanto de livramento Deus te deu da tua casa para cá. Recentemente, um senhor estava na Praça do Botânico e a gente viu, todo mundo sabe o que aconteceu. O homem inocente, não tinha nada a ver com nada. Mas ali estava o largo armado. Naquele exato momento. Então a importância da gente se fortalecer, a importância da gente cuidar da nossa vida espiritual, porque não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar e nem como a gente vai partir. Ah, pastor, será que Deus pode permitir? Ei! Os apóstolos do Cordeiro, um deles morreu na cruz, de cabeça para baixo, outros foram decapitados. Não importa a forma que você vai morrer aqui na terra, o que importa é a forma que você vai entrar lá no céu. A porta do céu, uma voz vai clamar e vai dizer:
precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Para quê? Paulo falava isso lá atrás. Para que possais estar firmes. Já viu o crente firme? Você pega uma cerca, aquela cerca antiga de arame, você balança ela, não, pastor, ela vai balançar. Vai balançar, não está firme. Mas hoje tem um muro com alicerce estruturado. Você pega dele, dificilmente ele balança. Firme. Tem muito crente precisando de ser firme. Mas para ser firme precisa de vir, se alimentar desse negócio que Deus está fazendo aqui. Foi falado que aqui tem uma mesa. E essa mesa é espiritual. Todo mundo que pegou no microfone aqui pegou uma coisa dessa mesa e falou: come. Vai, se alimenta. Cada louvor em forma de cântico que foi louvado aqui, foi pegado dessa mesa, come dessa comida, se alimenta, porque com a força dessa comida, tu caminharás. É desse jeito, irmão. Então, se tem esse momento na nossa vida, a gente vai se fortalecer, a gente vai se revestir. E Deus sabe o teu momento. Você lutou e veio. Tem muita gente que deixou se levar por causa do frio, por causa do cansaço, por causa de uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Isso acontece, é para impedir mesmo. É para você não vir mesmo, para buscar, para consagrar a tua vida, para entregar o teu propósito a Deus. É desse jeito, mas Deus conhece. A Bíblia diz que Elias, após fazer tudo aquilo que ele fez, que a gente conhece a história, os profetas de Jezabel manda o mensageiro, e o mensageiro chega lá e dá um recado para ele. Fala: ó, amanhã a tua vida vai ser um dos profetas que você matou. Assim a Jezabel manda te avisar. Elias estava naquele momento, sabe aquele momento que o trem está desligado? Aquele momento que está desligadão, parece que já está tudo, vai sair do céu. Foi naquele momento que o mensageiro chegou e Elias recebeu aquele papo. Quando ele recebeu aquilo, caminhou para o deserto. Quando chegou no deserto, já não estava mais aguentando. Parou numa árvore, pegou uma pedra dentro da cabeceira e começou a falar: Deus, para mim já basta. Não sou melhor que meus pais, eu quero a morte. Naquele momento, se fosse hoje, iriam dizer que Elias estava com depressão. Elias não queria viver mais. Depois Elias vai entrar numa caverna. Mas quando Elias estava naquele momento sofrendo, dizendo que não tinha mais jeito para ele, que não queria mais lutar, não queria mais vencer, ele estava desistindo do seu chamado, ele estava desistindo dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que Deus tinha falado de fazer na vida dele, da sua família, do seu casamento. Ele estava desistindo naquele momento. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e este anjo ele chegou com uma botija de água e um pão cozido na brasa. Esse alimento que a gente está comendo aqui hoje, tá? Espiritual. Deus está te dando água. Deus está te dando pão do céu. Amado, Gaia. Chamando, amado, Gaia. Amado, Naraia, Campo, Pocochete. Deus está te alimentando nesta manhã. Aí ele come daquela comida. Comeu do pão, bebeu da água. Voltou a dormir. Aí o anjo vai mais uma vez e toca nele: levante-se, porque no Calvário, o ponto final que botou foi Satanás, que disse: não, levanta, porque muito comprido te será pela caminhada. Levanta, porque tem muita obra para fazer. Levanta, porque os teus sonhos, os teus projetos vão se tornar realidade. Levanta! Igreja do arrebatamento, levanta, porque lá vem o mestre. Amando, Abaxé. Levanta. Ele levantou, caminhou e depois entrou numa caverna. A caverna que Elias entrou era diferente da caverna que os crentes estão entrando hoje. A caverna que Elias entrou não tinha internet. A caverna que Elias entrou não tinha
que faz daqui? O que tu está fazendo nessa caverna? Te batizei com o Espírito Santo, te dei dom, te enchi do Espírito, te capacitei. Agora tu está fazendo o quê? Vindo nessa caverna. Levanta a tua cabeça e vai, porque a ordem é para marchar. Levanta a tua cabeça e vai, continua caminhando. Pastor, mas está difícil. Muita pedrada, muita calúnia, não fiz nada, estou me afrontando. É desse jeito, irmão. Nós não somos daqui. E a árvore que dá fruto, quem nunca aqui tacou uma pedra numa árvore para cair uma manga, uma goiaba, quem nunca fez isso? E a igreja que dá frutos espirituais? Ela é apedrejada, ela é humilhada, ela é respeitada por muitos, mas é essa igreja que vai morar no céu. Paulo, numa certa feita, já vou terminar. Paulo, numa certa feita, ele chama Timóteo. Sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo. Olha só o que Paulo está falando para Timóteo. Vem sofrer comigo. Paulo está dizendo: Timóteo, nós fomos chamados para pagar preço pelo Evangelho. Nós fomos chamados para pagar o preço pelas almas que estão lá fora. Nós fomos chamados para esse negócio. Sofre comigo. Aí foi Timóteo com Paulo. Da hora. Agora se Paulo fala: Timóteo, hoje à noite a gente vai para a churrascaria e eu vou pagar tudo. Está tudo pago. Aí ia aparecer Timóteo, ia aparecer os discípulos, ia aparecer todo mundo. Não, eu também vou, Paulo. Será que você vai pagar? E tem um versículo de Filipenses que diz: bota na conta de Paulo. Então está tudo certo. Mas quando chegam para sofrer, para pagar preço, aí é diferente. O mundo espiritual, ele é tremendo, irmão. Paulo estava sofrendo um barbeiro de obreiros fraudulentos, que não aceitava ele tão jovem ser pastor e pregar a verdade. Aí Timóteo chega para ele e fala: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Só isso. Timóteo, Paulo fala para Timóteo: tu tem que se fortificar na graça. Tu não pode ficar de qualquer maneira. Tu prega, tu tem que pregar, mas tem que orar. Tu tem que pregar, mas tem que jejuar. Tu tem que pregar, mas tem que ler a palavra. Não é só fazer, não. Tem que se revestir com toda a armadura de Deus. É desse jeito que funciona. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Timóteo começa a entender que ele precisa se fortalecer, se fortificar na graça que é em Cristo. Assim é a luta que você está passando. São algumas experiências. Se você não parar, se você não desistir, você vai ter experiência para contar para outras pessoas: olha, eu passei por isso. Vou te ajudar em oração, você vai vencer. Paulo estava falando: Timóteo, eu 3 vezes orei a Deus, porque tinha um espinho na minha carne. Deus falou para mim: a minha graça te basta. Então, Timóteo, tu vai vencer. Fortifica-te na graça, porque a graça de Deus, ela basta. Não precisa de mais nada, somente a graça de Deus. Louvado seja Deus. Eu vou encerrar, já 11 horas. Para que possais estar firme contra essas tuas ciladas, porque o campo está minado, tem cilada de todo lado. Até você pregando, você vê o que você vai falar, porque dependendo do lugar que você estiver, vão pegar o trecho que você falou para poder ir contra você. E agora hoje com a IA, a inteligência artificial, agora que o negócio ficou. Então, se tem a unção de Deus, o diabo pode até se levantar, pode até maquiar alguma coisa contra você, mas ele vai ter que cair por terra, porque ninguém fica diante desse Deus. E ele é amor, mas também é fogo consumidor. Chamada glória. Quão terrível é esse Deus! Então o inimigo pode até tentar, mas ele não tem poder, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Está dizendo: tu não tem que lutar contra a Penina, tu não tem que lutar contra a Sambalate, Tobias
exigência. Tu tem que continuar fazendo a tua parte, orando, porque a tua luta não é contra a tua vizinha, o teu vizinho. A tua luta não é contra o teu chefe aí encarregado. A tua luta não é contra aquele que te persegue. Não. A tua luta é contra o adversário da nossa alma. A tua luta, louvado seja Deus, é contra os principados, contra as potestades. A tua luta é contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. A tua luta é contra o adversário. E o negócio é espiritual. Por isso o texto diz no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda. É porque não só tem uma só. Para que possais resistir no dia mau. Havendo tudo, fica firme. Fica firme. Fez a tua parte, fica firme. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Tem muita gente que entregou o caminho. Entregou, mas não está confiando. Aí quando o vento sopra, ele sai. Se entregou e confiou, fica firme. Aleluia. Fica firme. Se revestiu de toda a armadura de Deus. Se colocou na brecha, na posição que Deus te colocou. Agora, fica firme. Fica firme. Não se mexe, deixa Deus fazer você dar passo a passo. Vai segundo a vontade de Deus. Olha o que o texto diz: está, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Aí pegou. E vestido a couraça da justiça. Quem é o pai da mentira? O adversário da nossa alma. Cingido vossos lombos com a verdade. Então, um dos utensílios da armadura de Deus é a verdade. Então, se o crente anda na verdade, ele pode ficar tranquilo, porque o pai da mentira não vai poder contra a vida dele. Agora, se fica numa mentirinha aqui, numa mentirinha ali, aí fica difícil. Aí quando o adversário vem, ele vai contra a brecha. Ele vai achar um lugar para te atingir, para te ferir. Está exposto firme, cingindo vossos lombos com a verdade e com a couraça da justiça. O que é isso? Tem que ser justo, porque o teu Deus é justo. O teu Deus faz justiça. O teu Deus, ele não tem um queridinho. Não. O pastor fulano de tal errou, mas eu gosto tanto dele que eu não vou cobrar ele não, vou cobrar só esse aqui. Não, o Deus não tem esse negócio. A balança de Deus não é enganosa. A balança de Deus ela é justa. E nós precisamos ser justos com o nosso próximo, com o nosso ministério, com o nosso pastor, com aquilo que nós fazemos. Tem coisa que o teu pastor não vai parar para poder saber se você vai fazer o certo ou não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Tudo vê, ninguém escapa do raio-x de Jeová. Amando, cara. Vou terminar. Calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz. Você tem que ter uma alicerce. Os teus pés têm que estar calçados com a palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem não gosta de Bíblia, a qualquer momento pode vacinar os teus pés. A qualquer momento. Quem gosta de Bíblia, a Bíblia diz que Ele, o Senhor, dará ordem ao teu desejo, a teu espírito, para que não tropeces os teus pés em pecado. Mas e aí? E aqueles que estão firmes, aqueles que estão na palavra, aqueles que estão com os seus pés calçados, ele vai ser bem sucedido, porque ele tem essa luz, essa lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. O que é? A palavra de Deus. Então não troque a palavra por nada, não troque a palavra por louvor, não troque a palavra por avivamento. Avivamento sem Bíblia não existe, avivamento sem palavra não existe. Pula, roda, mostra, mas ele, irmão, mas é a
né? Se a Bíblia manda a gente ser luz, e se aqui o salmista fala na Bíblia que essa luz é a palavra, então a gente começa a entender que crente que não gosta de Bíblia, ele não tem luz. Se ele não tem luz, ele não é luz do mundo. Se ele não é luz, ele não pode nem ser o sal. A luz do mundo, quando você chega, onde tem treva, vai brilhar, vai clarear aquele lugar. Aí você vai chegar, vai clarear, vai acender, tipo, acendeu a candeia, a mulher acendeu a candeia, né? Nunca chega. Ela viu que a casa precisava de uma faxina, começou a varrer faxina na casa, na tua casa espiritual. Mas aí, ó, a luz acendeu. Você viu que o negócio está em treva, você vai ter que fazer alguma coisa ali. Aí, poxa, o negócio está sério aqui. Então eu vou usar o quê? Já que eu sou luz, vou usar o sal. Para que sal? Dá sabor. Temperar essa geração que está indo de mal a pior, caminhando em barcos para o inferno. Nós fomos chamados para esse negócio. Não é ser saudável demais, não é ser liberal, nem radical, mas é ser da medida do ponto que Jesus ele quer. Porque o negócio funciona desse jeito. Vamos terminar. Calça os pés, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Esse texto, Paulo faz uma comparação da vestimenta de um soldado romano. O soldado romano poderia frente ao escudeiro. Ele tinha espada, ele tinha coraça, ele tinha o capacete, tinha a sua bota, tudo de proteção. Tudo de proteção. Então, Paulo ele vem fazendo uma comparação. E esse escudo da fé, ele é muito importante para a nossa vida, tá? O crente hoje é muito importante o escudo da fé. Porque o escudo é para proteger contra quê? Os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo? Você joga o dardo, ele fica. Vai, ó. O dardo inflamado do maligno são as setas. As setas que ele joga hoje. Ele joga as setas para poder setar a tua mente, para dizer: tu não vai conseguir. O médico fala: ó, eu estou com suspeita disso aqui. Aí eu já jogo algum de certo. Ó, tu vai morrer, agora acabou, já era. Mas e se você tem o escudo da fé? Vai acontecer. Pastora tem o escudo da fé. Quando a moça ficou desesperada, ela não tem nada. Ela pegou o exame sem saber, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, pronto, acabou. Deus olhou lá no céu, viu ela, que nem olhou para Elias. Quando Elias chegou para cá, falou: não vai haver chuva nem orvalho sobre a terra, será segundo a minha palavra. Quando Deus olha e vê fé, Deus assina embaixo. Ela olhou e disse: não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, pronto. Escudo da fé. Escudo da fé. Aí o inimigo não tem jeito. Agora, se a mente estiver desprotegida, o teu esquerdo, o adversário ele ganha campo. Ele ganha campo. Aí a pastora passa, só porque ela não te cumprimentou, deve estar cansado. Aí o diabo já joga lá na setinha dele: ó, não falou contigo. Olha aí, só tem olho para a diaconisa fulana, para você não quer mais. É a seta, o inimigo fala seta, irmão. Aí tu passa em tal lugar e ó, daqui a pouquinho ó, o inimigo vai jogando seta. Olha lá como é que está mentindo. Olha como é que aquele pastor já não é mais aquele mesmo. Joga seta, irmão. Mas se a tua mente estiver blindada em Cristo, aí o diabo vai até jogar as setas dele, mas vai pegar no escudo da fé. Ele vai ter que morder o chifre, morder o rabo, porque o valor está por trás, porque maior é Deus na minha e na tua vida. Esse dia nós fomos convidados para fazer um culto numa sede de um baile funk. Foram lá na igreja: pastor Júlio, nós temos uma sede do baile funk da antiga e nós temos quase 300 pessoas, é do baile da antiga. Eu fui DJ do baile funk muitos anos e ele não sabia. Eu queria fazer um culto lá de agradecimento a Deus. O senhor pode fazer um culto para a
posso. Mas posso. A luz tem que brilhar onde? Nas trevas, né? Eu falei, posso, conta comigo. Marquei um dia, os irmãos pastores aqui fomos, fizemos um culto maravilhoso, Deus operou de forma tremenda, foi coisa linda. Agora você olha e fala, não, esse negócio de baile funk aí, Deus te tirou de lá. Tu não vai lá por quê? Tem que saber o que tu vai fazer. Tu não vai lá para bater o pezinho, rebolar pro chão, mas tu vai lá como luz. Agora ele vai ter um baile, não sei aonde aí, falou, pastor, eu vou marcar para o senhor pro fim, fazer uma oração e dar uma palavra. Eu vou, porque é o meu papel. Aqui dentro é muito fácil, tem um teto protegendo, 4 paredes protegendo. Ó, meus irmãos que estão aí, ligados na oração, eu estou pregando aqui, mas não estou recebendo aí por mim. Mas e lá não tem isso não. Lá tu tem que entrar ligado com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e acreditando que tem anjo desembanhada, com a espada desembanhada ao teu redor, jogando os demônios por terra. Não vou ficar lá a noite toda, mas que eu vou lá, parar o bar, fazer uma oração, cantar um louvor e depois ir embora. A palavra fica lá. Eu me lembro quando eu era DJ para o quando alguém me entregava um folhetinho e falava de Jesus, aquilo ficava na minha mente a noite toda, martelando, martelando. Ou seja, a palavra de Deus não volta vazia. Vamos encerrar aqui. Então, irmão, fica ligado, tá? Porque a nossa mente, ela é perigosa. A tua mente, ela processa as coisas. Ela processa as coisas. Ela monta um quebra-cabeça. E se você não for ver realmente se é o que é o que não é, quando pensar que não, você já entregou a carteirinha, já foi no meio do vento para outra igreja, já largou a tua responsabilidade do compromisso, tudo por causa da tua mente. Tem um ditado popular que diz que mente vazia ela é a oficina do diabo. E isso tem um pouco de verdade, porque quando você cuida da tua vida espiritual, da tua mente, do teu coração, quando você cuida disso, aí a tua mente está cheia de louvor, de palavras, de coisas de Deus. Mas quando você não cuida, ela fica vazia. Aí o diabo começa a maquinar. O diabo começa a entrar na tua prova, que você está passando, dizendo para você, porque não tem mais jeito não, tá? Isso na tua mente, ninguém está vendo. No teu consciente, ó, faz isso, acaba com a tua vida. Não vê a outra criança? Preparou não. O diabo começou a botar na mente dela, a tua coleguinha é melhor que você. A tua coleguinha é mais bonita que você. A tua coleguinha tira notas melhores que você. A tua coleguinha, aí o diabo está na mente dela, ó, compra o chuvinho, prepara o chuvinho, planta no bolo, dá para comer e mata ela. E fez. Não foi isso que todo mundo viu? Isso é o quê? Mente vazia. Mente vazia. O diabo está sendo para fazer esse tipo de coisas. Mas nós que somos a igreja do arrependimento, temos um compromisso de orar, orientar, aconselhar, para que essas vidas não sejam ceifas dessa forma. Então a gente precisa entender o que Deus ele quer. Cuidado com essa mente. Ele pode ser o seu maior inimigo. Existem 3: o diabo, o mundo e a sua carne. O pior deles é a carne. Mas o diabo não é o pior, não. O mundo não é o pior, não. O pior é a tua carne. Porque a tua carne está contigo para onde você vai. Deita contigo, dorme, acorda para onde você vai. A tua carne está contigo. Sansão, se fosse hoje, seria o super-herói do Evangelho. Mas quem venceu Sansão? A carne dele. Papai falou, vai, Sansão. No meio do nosso povo aqui tem, mas é breve, né? Está linda. Aí Sansão, a carne dele já estava tremendo. Eu falei, não, eu fui lá no baile da Vila Ruth, eu vi Dalila requebrando aqui no chão, me apaixonei. Sansão, tu vai cair. Sansão, tu é diferente, tu é chamado. Sansão, jugo desigual não dá. Sansão fala, não papai, mamãe, eu quero aquela ali. Cuidado, é o preço é alto. Custou a vida espiritual dele, custou os dons, aquilo que Deus investiu nele. Caminhando para encerrar, tomando sobre tudo o escudo da fé, podereis apagar todos os dados em combate do maligno. Tomai também o capacete da salvação com a mente blindada e a espada do Espírito. Eu fecho a Bíblia aqui. De todas as armas que você viu aqui,
A única arma de contra-ataque para você atacar o inimigo é essa: a espada do Espírito. Olha, todas as armas, todos os utensílios da armadura de Deus é para você se proteger, mas essa aqui é a arma de contra-ataque. Essa aqui, quando alguém fala uma heresia para você sobre a tua profissão de fé, você pega essa espada e se banha ela e essa é a espada do Espírito, é a arma do crente. Aqui está tudo que você precisa. Vamos orar para mim, irmão. Eu gosto de falar isso. Morro do Machado, testemunho. E quando a gente chega no Morro do Machado, o morro estava em guerra, falaram para a gente: deixa o carro mais embaixo, não sobe não. Aí nesse dia, a gente foi orar no casal, estava com um problema sério. Nesse dia que a gente foi no Morro do Machado orar, os bandidos desceram um pouco mais. Quando a gente pegou o carro, apareceu um Pedro antes de se converter, que arrancou a orelha de mal. Apareceu um, destravou o centro meia-noite, voltou na direção do carro e deu um tirambaço na direção do carro. Tinha mais ou menos 15 bandidos na parte alta, Morro do Machado, Belo Horizonte. E quando ele deu aquele tiro, só escutando barulho, minha esposa começou a frear, não tinha freio no carro, do lado dela. Mas ela começou a querer frear o carro para susto. E a gente parou o carro. Puxamos para o irmão. Pegamos a nossa Calibre 66. 1189 capítulos. 31.175 versículos. A única que tem o poder para dar tiro no diabo. A única que não engasta, não falha. E ela vai no inferno, rasga todo lá. O bandido que deu tiro, quando ele viu a gente subindo a pé, ele botou a mão na cabeça e disse: só pode ser crente. Eu disse a ele: fique tranquilo, que se você não fizesse isso, a gente não ia parar aqui, né? A gente está indo para outro lugar. Aí fomos lá, botar as armas no chão, oramos por eles. Aí ele foi dar um testemunho. Ele virou e falou: pastor, Deus provou a minha fé e provou a fé de vocês. Aí eu falei: sim, bom, eu vou fé de vocês porque vocês subiram a pé. Tem gente de lá mesmo, corria e ia embora. Vocês subiram a pé. Deus honrou vocês. Eu falei: e aí? Provou a minha fé. Porque eu nunca na minha vida eu errei os 762 tão perto, 50 metros, um poste para o outro. Nunca errei. Ele falando: eu não sei onde foi parar a cavalo. Eu disse para ele: deve estar na garganta de Satanás, porque eu não vim aqui passear. Eu vim aqui fazer a obra de Deus. Falei: tem outra. A tua arma, ela mata. A minha ressuscita o morto. A tua arma deixa paralítico. A minha levanta o paralítico da cadeira de rodas. A tua palha, a minha não. A tua munição acaba, a minha não. A nossa arma é poderosa. A nossa arma é poderosa. Então, não abra mão disso aqui. Porque aqui está a tua passagem, o teu passaporte para morar no céu. Então, para de ler aqui, começa a perder a direção do caminho. Então, que Deus possa nos abençoar nesta manhã. De uma coisa eu tenho certeza: eu estou saindo daqui diferente da forma que eu entrei. Porque o nosso Pai está aqui e Ele nos revestiu com o seu poder. Todos já são evangélicos? Quem você ainda não é evangélico? Talvez aí do lado de fora. E você está cansado de sofrer. Jesus está te chamando hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Se você quer ser feliz, felicidade é com Jesus, que a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza solta de alegria. Então, se tem alguém para Jesus, toma a sua decisão, toma a sua atitude. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ah, pastor, estou pensando. Só tem dois caminhos. O caminho que leva para o céu e o outro que leva para o inferno. O caminho que leva para o inferno, quem
caminha em 3 ofícios: matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse que ele tem vida e vida não abundante. Mas o caminho que ele leva para o céu, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse para uma de suas igrejas: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei por ela, cearei para ninguém comigo. O diabo arromba a porta e entra. Mas Jesus não. Jesus só vai entrar se você abrir a porta. O teu coração, a tua vida. Se você abrir, ele vai entrar. Se você falar: Jesus, seja bem-vindo, ele vai entrar. Mas é uma atitude sua. Quando você toma a atitude de não aceitar Jesus, você diretamente já está aceitando a decisão de permanecer no fogo eterno. A decisão de, a qualquer momento, Jesus voltar, você descerá um pouquinho do andar, lá do baixo. Mas quando você entende que Jesus está te chamando, que Ele pode mudar a sua história, vem hoje. Aceita Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. Porque o Mestre está voltando. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Pai, exaltado seja teu nome, Senhor. Irmãos, que manhã gloriosa, né? Dá vontade de nem te ir embora.